Nação Simbólica Cultural. Atualização sobre o caso Bruno Henrique. Por que a Betano escolheu o Flamengo? Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês começarem a nos assistir, deixe aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Meus queridos e minhas queridas, hoje tem seleção brasileira às 20 horas e 30 minutos, transmissão da Rede Globo de televisão e no Sport TV por assinatura. Estamos transpirando, né, eliminatórias da Copa do Mundo. Por conta disso, o Flamengo teve uma folga na semana passada, né? Teve 4 dias de folga na semana passada, voltou a treinar na sexta-feira e hoje, terça-feira, o elenco rubro-negro também está de folga, se representa amanhã no CT no Urubu, quarta-feira, para dar continuidade aos treinos focado no jogo contra o Juventude, jogo que acontece no domingo, dia 14, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os treinos do Flamengo serão todos na parte da manhã, quarta, quinta, sexta e sábado. Na parte da tarde do sábado, a delegação rubro-negra embarca aí para o Rio Grande do Sul. Eu trarei em breve o horário desse embarque para vocês. Mas falando aqui sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, né? A seleção brasileira e a Bolívia, né, se enfrentam nessa terça-feira às 20 horas. E a Amarelinha disputa a 18ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo na altitude do Estádio Municipal de El Alto. Sendo assim, o confronto da equipe comandada por Carlos Ancelotti vai ser transmitida pela TV aberta para todo o país. Tá? Desse modo, na TV aberta, o jogo do Brasil e Bolívia vai ter transmissão ao vivo da Rede Globo, com narração de Luiz Roberto e comentário de Roger Flores e Maestro Júnior, o Capacete. Além disso, o Sport TV, no canal por assinatura, e o GETV, através do YouTube, também exibe a partida da seleção brasileira. A seleção brasileira já está classificada, né? Bom, que façam uma boa partida, lá na altitude é sempre difícil, mas vamos torcer por um bom resultado, né? Caguei! Eu quero saber do meu Flamengo, que só joga domingo, gente. Já estou com crise de abstinência. Agora trazer informação aqui sobre um jogador lesionado do Flamengo, que vai passar por exames sexta-feira, dia 12, que será o caso aí de Eric Pulgar, que sofreu uma lesão no 5º metatarso do seu pé direito, passou por cirurgia, será reavaliado, né? Será feito um exame médico para ver aí como está a cicatrização. Dependendo do resultado desse exame, na semana que vem ele já poderá voltar a treinar com o grupo. Excelente notícia, Eric Pulgar fazendo muita falta aí, os nossos queridos chilenos, né? Chile que não tá nada bem, tomou uma pancadinha do Brasil aí, bonita, né? Bonita. Então, seguindo aqui com as informações, o Flamengo está perto de uma marca histórica, graças ao grande tamanho da nação rubro-negra. O programa de sócio-torcedor do Flamengo está perto de alcançar a marca de 100 mil membros ativos. Gente, 100 mil membros para 45 milhões de torcedores, eu acho ainda pouco, tá? Galera, vamos se movimentar aí. O número representa um crescimento de aproximadamente 30% desde janeiro, quando o clube contava aí com cerca de 70 mil associados ativos. O principal fator passou para esse avanço, né, com o lançamento em abril do Plano Popular Nação Sem Fronteiras, que custa aí R$19,81 por mês, né? Esse R$19,81 é referência do título mundial de 1981, tá, galera? O pacote é voltado para torcedores que vivem fora do Rio de Janeiro ou não frequentam o estádio com regularidade. Atualmente, o clube conta com 95 mil membros associados ativos. Vão crescer, vão crescer. Vamos botar aí 100, 200, cara. A nação rubro-negra tem muita capacidade para isso, né? Bom, ao falar em crescer, presta só atenção. Hoje, a Flamengo TV fez uma chamada no YouTube, intitulada aí Comunicado Misterioso, né? Comunicado Misterioso. Todo mundo ficou aí, será que é sobre o estádio? Será que é com relação aí
ao pay-per-view, que o Flamengo não quer que seja pago aí aos clubes da Série A, vários fatores aí, várias coisas passaram na cabeça dos torcedores. Mas o seguinte aqui, ó, o Flamengo abriu uma petição para a torcida ser reconhecida oficialmente pela ONU como nação simbólica. Meus queridos, vamos lá. Bom, hoje os torcedores do Flamengo foram surpreendidos com uma live misteriosa no canal do YouTube do clube, na Flamengo TV. O maior ídolo da nação rubro-negra, o eterno Galinho de Quintino, comandou o discurso. O mais querido fez um pedido para que a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheça a torcida rubro-negra como a primeira nação simbólica cultural do mundo. Bem capaz de conseguir, hein? Bem capaz de conseguir. Vai depender de vocês aí. Se vocês entrarem aí no site e fizerem a petição. Eu vou entrar. Bom, vamos às aspas aí do Galinho de Quintino, né? Senhoras e senhores, hoje estou aqui não apenas como ídolo do Flamengo, mas como porta-voz de uma identidade que vai muito além do esporte. A nação rubro-negra, e faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, estaríamos aí na 36ª maior população do mundo. Ele continuou. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura, por um mesmo sentimento que atravessa gerações. Por isso, venho, em nome da nação rubro-negra, declarar a intenção do Flamengo em ser reconhecida pela Organização das Nações Unidas como a primeira nação simbólica cultural do planeta. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Uma nação que tem sua música, histórias, heróis, costumes, tradições e principalmente um povo espalhado por todo o planeta. Se você apoia a nossa causa, assine a petição, fecha aspas, disse Zico, tá? O Flamengo é dono da maior torcida do futebol mundial, com números crescentes a cada ano. Segundo pesquisas recentes, a torcida rubro-negra reúne mais de 45 milhões de adeptos. Desse modo, caso fosse um país, o mais querido seria a 36ª nação com a maior população do mundo. Se ligou? A campanha tem como objetivo engajar a imensa torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico que traduz o que já é realidade. A força cultural, social, emocional do Flamengo que ultrapassa fronteiras. Desse modo, para apoiar a causa, basta torcedores assinarem a petição criada pelo Flamengo. petição.flamengo.com.br para votar. Vou repetir, petição.flamengo.com.br. Entre lá e votem, tá? Agora, outro assunto aí que tem batido na cabeça dos antes e até de dirigentes que desconhecem o que é fair play financeiro, que é aí o limite de gasto do futebol. Gente, a CBF detalha aí novas regras para o Brasileirão de 2026. Eu vou trazer alguns esclarecimentos aqui para vocês dentro dessa matéria. E você antes, fica ligado aí, você dirigente de outros clubes, fique ligado. Fair play financeiro é um conjunto de regras para evitar que o clube gaste mais do que aquilo que ele fatura. Não é proibir o time de gastar muito não, se o time tem condições, se o time está gastando dentro daquilo que ele comporta, dentro daquilo que ele faturou, cara, você tem que deixar. Aí você está com inveja, morde as costas. Então vamos lá. Como o Flamengo tem condições financeiras de contratar jogadores da Europa, torcedores adversários, pedem fair play financeiro sem mesmo entender do que se trata. Além disso, há quem defenda que exista um teto para gastos no Brasileirão. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como a CBF, descarta controlar quanto cada clube poderá investir. Vamos para as aspas aí do dirigente da CBF. O que eu faço com esse dinheiro e toda a eficiência que foi gerada pela gestão de alguma forma? Temos o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians chegando a R$1 bilhão, até mais do que isso. Por você... Caramba... Então vamos às aspas do dirigente da CBF. O que eu faço
com esse dinheiro e toda a eficiência que foi gerada pela gestão de alguma forma. Temos o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians chegando a R$1 bilhão, até mais do que isso. Por que você dizer que eles só podem gastar 200 milhões ou 300 milhões porque um clube regional ou de cidade pequena só consegue fazer isso de receita? É injusto com quem conseguiu crescer e fazer um bom trabalho de reestruturação e alavancar suas receitas. Fecha aspas, acrescentou o dirigente da CBF. A pergunta que não quer calar: o fair play financeiro vai sair do papel? Meus queridos, vamos lá. Alguns torcedores acreditam que a implementação do fair play financeiro vai conseguir limitar os gastos dos times que vivem bom momento em relação ao dinheiro. Porém, o modelo apenas visa controlar que os clubes não gastem mais do que arrecadam. A CBF deseja implementar a novidade já em 2026. Vamos aqui para as aspas? Vamos lá. O modelo de fair play financeiro tem o objetivo único e básico de fazer com que os clubes paguem suas contas em dia. Não vai equilibrar a competitividade e não vai fazer todo mundo gastar a mesma coisa. Não é isso. Então, quando ele for aplicado e o torcedor do clube, que fatura metade daqueles que faturam mais, perceber que para ser enquadrado dentro do fair play financeiro, ele vai precisar controlar suas contas, não vai conseguir contratar. Tanta gente vai ter que pagar tudo em dia e talvez ele se sinta incomodado no primeiro momento. Fecha aspas, explicou. É isso aí. Vai contratar dentro das suas condições que você possa contratar, pagar o atleta em dia e pagar o clube a qual você adquiriu o jogador. Vê o caso aí do Internacional de Porto Alegre. Até hoje não pagou um centavo ao Flamengo com relação a Thiago Maia. E continuam contratando. Fair play financeiro é para evitar isso. Salários atrasados, salário de funcionários do clube atrasado, mas não deixam de contratar. Boa notícia para o Flamengo é o seguinte: as informações dadas pelo consultor da CBF trazem mais tranquilidade ao Flamengo. Afinal, o clube já está enquadrado às regras do fair play financeiro, mesmo o modelo ainda sem implantação no Brasil. Por outro lado, a notícia sobre o teto de gasto também faz justiça ao longo do período desse ajuste de gasto realizado desde 2013, ou seja, desde 2013, o Flamengo vem se adequando financeiramente para que no futuro pudesse investir num time melhor, investir em jogadores de qualidade. É o que está acontecendo agora. Lá no passado sofremos, Walter Minhoca e outros aí que não convém nem citar o nome, e hoje nós temos aí Samuel Lino, temos Saul Niguez, temos Gonzalo Plata. Cara, jogadores que têm aí ajudado muito o Flamengo. Jorginho. Então é isso aí. Os clubes têm que começar a se adequar. Senão, vão quebrar. E vão quebrar feio, porque vão receber aí o transfer ban. Vão ficar impedidos de contratar jogadores. Aí vai ser pior ainda. Bom, mudando aqui de assunto, falar sobre a situação de BH27, o Bruno Henrique, tá? O departamento jurídico do Flamengo ainda não deu entrada no pedido de efeito suspensivo e também não recorreu, pois aguarda a publicação do acordão. Mas se não publicar hoje, se o acordão não for publicado hoje, o Flamengo vai protocolar o recurso apenas com a finalidade do pedido de efeito suspensivo e junto às razões do recurso após a publicação do acordão. Quando o acordão vier, aí vai vir outras petições do Flamengo aí, tá? Então o que acontece? Hoje o Flamengo ainda não entrou, não recorreu para o efeito suspensivo. Sendo assim, o Bruno Henrique está de fora do jogo contra o Juventude no domingo, dia 14. Mas hoje mesmo ele deve protocolar esse pedido e até sexta-feira nós devemos ter uma posição aí, se o jogador vai receber o efeito suspensivo e poderá atuar pelo Campeonato Brasileiro ou não. De momento, Bruno Henrique pegou 12 jogos de suspensão, apenas no Campeonato Brasileiro. Ele pode jogar normalmente a Libertadores da América. Valeu? Sendo assim, eu, Amaury Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.